Olá, pessoas, como estão vocês? Eu espero que estejam todos bem, que tenham tido um tempo de acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tenham assistido a nossa primeira videoaula introdutória, contextualizadora, que tenham gostado da minha avatar. Ela irá fazer os enunciados da nossa disciplina, com certeza, né? Enfim, e conforme o nosso plano de estudos, hoje, então, nós vamos tratar um pouquinho do que foi esse giro linguístico da filosofia do século XX, essa guinada filosófica, tá? Então, o giro linguístico da filosofia foi essa mudança, assim, fundamental na filosofia do século XX, que destaca a questão da linguagem, tá? Como elemento central para a compreensão desses problemas filosóficos. E esse giro, ele pode ser encontrado dividido em duas partes, tá? Em duas fases principais. A primeira fase, que é o giro idealista e o lógico-analítico, ele foi representado, ela é representada, essa primeira fase, por filósofos como o Frege, tá? Que, filósofo alemão, o Russell e o Wittgenstein, a primeira fase do Wittgenstein, que, como vocês devem saber, o Wittgenstein tem o primeiro, né, o primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, que já pensa um pouco diferente. E isso acontece também com Habermas. Nós podemos dizer que tem o primeiro Habermas e o segundo Habermas. O primeiro Habermas era um pensador, um teórico, um filósofo voltado à filosofia da consciência, à subjetividade e à relação sujeito-objeto. E com essa guinada filosófica que acontece, né, esse giro linguístico, a guinada filosófica do Habermas, o segundo Habermas, leva este autor, então, a se afastar dessa filosofia da consciência, dessa relação sujeito-objeto, e passa, então, a uma análise da teoria da ação comunicativa. Linguagem é o núcleo do seu pensamento a partir de então, tá? E a gente chama isso, então, do segundo Habermas. E essa relação sujeito-objeto passa a ser, então, para Habermas, uma relação sujeito-sujeito. Enfim, além nessa primeira fase do giro da filosofia, além destes autores que eu comento para vocês, o Frege, o Russell, o Wittgenstein, os positivistas lógicos do Círculo de Viena também contribuíram e participaram deste giro. E nessa abordagem, a filosofia, então, deveria esclarecer a linguagem por meio da lógica formal, eliminando ambiguidades e analisando a estrutura dos enunciados. O objetivo era evitar confusões filosóficas causadas pelo mau uso dessa linguagem, tá bem? E a segunda fase, o giro pragmático e contextualista, tá? Essa segunda fase, influenciada, então, pelo segundo Wittgenstein, pelo Austin, pelo Searle e outros filósofos da linguagem ordinária. Aqui, a ênfase recai sobre o uso da linguagem no contexto social. Vejam só, o uso da linguagem no contexto social. George Mead, aquele autor estadunidense que eu comentei lá na nossa primeira videoaula, tá? Ele já trabalhava esta questão, o uso da linguagem no contexto social, na interação entre os sujeitos, na intersubjetividade. A distinção, assim, que nós vamos abordar futuramente nas nossas videoaulas, mas eu já vou adiantando a distinção entre esta concepção da linguagem neste contexto social, entre os sujeitos, a diferença entre o George Mead e o Habermas é que o Habermas vai se ater estritamente à linguagem falada e escrita. O George Mead já considera a linguagem enquanto interação social entre sujeitos e o mundo dos objetos, entre sujeito e o mundo animal. Inclusive, ele considera a linguagem gestual também, tá? Para essa construção do sujeito na interatividade, na intersubjetividade, desculpa. Enfim, então,
A ênfase recai sobre o uso da linguagem, né, no contexto social, nessa segunda fase do giro linguístico, tá? Analisando como significados emergem das práticas discursivas e das interações humanas, tá? E essa perspectiva influenciou a hermenêutica, o pragmatismo, a filosofia pós-estruturalista, tá? Então, esse giro linguístico da filosofia do século XX, ele impacta diversas áreas da filosofia, como a epistemologia, a ética e a filosofia da mente, mostrando que muitos problemas filosóficos são, na verdade, questões de como, né, sobre como nós usamos a linguagem. E é isso que o Habermas tem, então, esse desafio pela frente, tá? Porque ao rejeitar essa concepção de sujeito individualizado, lá da filosofia da consciência, esse sujeito coisificado, instrumentalizado, né, a instrumentalização do saber, o Habermas se encontra frente à exigência de construir, então, um novo estatuto para esse agir. E, nesse sentido, a proposta teórica lançada por ele não pretende ser continuação da teoria do conhecimento. Sequer ele se restringe à teoria do significado e da fala, compreendida por uma filosofia analítica, que era o que ele estudava e analisava e pesquisava antes, tá? A contraproposta, então, desse autor, do Habermas, né, ele expõe, teoricamente, uma alternativa capaz de dar respostas que o paradigma da filosofia da consciência, através da sua metodologia da instrumentalização dos sujeitos, seria incapaz de fornecer a uma teoria da ação. Então, a linguagem, como meio intersubjetivo de entendimento e de reconhecimento dos sujeitos, entre os sujeitos capazes de comunicação, é o cerne da teoria apresentada por Habermas. E tem como objetivo definir como é possível a sua utilização orientada ao entendimento. E, no entanto, torna-se relevante ressaltar que essa mudança só se torna possível quando considerada a linguagem do ponto de vista pragmático, como um mecanismo de coordenação do agir, e isso são palavras do próprio Habermas, tá? Essa mudança de paradigma, então, ela é caracterizada como a guinada linguística, exatamente por substituir a consciência pela linguagem como critério de racionalidade, tá? Ou seja, os sinais linguísticos, antes usados apenas como instrumentos e equipamentos das representações, adquirem, a partir de então, uma dignidade própria. A relação entre a linguagem e o mundo, entre proposição e o estado das coisas, substituem a relação sujeito-objeto, como eu falei agora há pouco, tá? O sujeito, ele passa a ser pensado como alguém que, ao tentar conhecer algo, gira em torno de outros sujeitos, uma vez que o conhecimento racional resulta da imbricação linguística entre eles. E isso também já está lá em George Mead, que é o autor estadunidense, que eu já comentei na outra videoaula com vocês, que diz que essa construção do eu, da identidade das pessoas, ela acontece na interação com os outros. E o Habermas tem essa leitura de George Mead. O Honneth tem essa leitura de George Mead. E esse pensamento do George Mead, ele influencia bastante e contribui bastante para a teoria da intersubjetividade do Habermas, assim como a teoria do reconhecimento do Honneth, tá? E voltando, então, agora para o Habermas, que já deu para perceber que eu sempre trago George Mead, né, porque ele é um autor muito interessante nesta análise intersubjetiva da construção dos sujeitos, né, é muito interessante essa relação. O George Mead, ele foi um sociólogo, psicólogo, mas que ele não escreveu nenhum livro, semelhante a Sócrates. Ele não escreveu nenhum livro, e quem escreveu sua obra póstuma, que se chama Mente, Self, Sociedade, e o termo self permanece o mesmo, porque não tem uma tradução que a gente possa usar que
que se adeque perfeitamente com o que ele quer dizer, mas essa construção da identidade, o eu, o self, quando eu me vejo, né, se dá na interação com os outros, com o mundo, né, na interação com os outros, com o mundo dos objetos e com o mundo também dos animais, né. É uma análise muito linda do George Mead, muito interessante, muito importante, e que o Habermas e que outros autores, assim como o Honneth também, vão beber nessa fonte do George Mead, que escreveu apenas artigos, livro não, tá? Mas nós temos artigos e temos alguns estudiosos que contribuem para que hoje a obra dele seja conhecida. Infelizmente, no Brasil, não muito, mas eu gostaria de ressaltar para vocês buscarem, se tiverem interesse, né, porque ele é fonte para essa compreensão da interação social, da construção, e ele também usa que a comunicação, a linguagem fundamental para esse reconhecimento, né, para essa construção do sujeito em sociedade, em interação. E o Habermas, né, então, aspira à construção, à reconstrução pragmática universal de um saber pré-teórico, de regras detidas por sujeitos competentes em termos de fala e ação. O Habermas vai além, ele segue nessa questão, tendo a linguagem falada, escrita e falada, como fundamento. Assim, trata-se de regras pragmáticas do uso da linguagem, orientado ao entendimento, que podem ser reconstruídas quando a pretensão é explicar potencial de racionalidade comunicativa inserida nas pretensões de validade que comportam a base racional da fala. Então, o Habermas tem estes conceitos também, pretensões de validade, atos de fala, né, intersubjetividade, são conceitos que a nossa avatar lá vai deixar para vocês, assim, mais sucintos, né? E também vou deixar material complementar, não precisem se assustarem ou ficarem apavorados. Não, esses conceitos, precisamos entender os conceitos do Habermas nesse sentido, para que a gente possa compreender um pouco do pensamento desse autor, que é bem interessante e importante para nós. Mas lá, volto outra vez a frisar, precisamos compreender o pensamento de autores da filosofia, principalmente não, né, mas inclusive estes contemporâneos, sempre no intuito de responder à questão: o que eu faço com esse conhecimento? Como eu uso no meu meio, no meu mundo da vida, estes conhecimentos? Bom, então, é possível perceber como consequência dessa análise que as regras gerais do jogo de linguagem perdem o status de ditames transcendentais em sentido estrito. Segundo Habermas, as regras da linguagem não podem ser reduzidas a regularidades empíricas, como um mero jogo, elas dependem do reconhecimento intersubjetivo. O filósofo alemão, então, ele sustenta a tese de que a linguagem está imbricada com processos de entendimento e de ação, supondo um sujeito inserido no mundo social da vida, e não apenas a determinados jogos. Esse é um dos aspectos fundamentais na mudança de paradigma, na qual a linguagem assume, então, o papel de condição suficiente para a ação comunicativa. O novo horizonte linguístico pragmático, tá? Concreto, voltado para a validez da prática cotidiana do entendimento, ele surge, então, na filosofia, possibilitando a abertura de um leque de dimensões. A filosofia não mais se dispersa na autorreflexão das ciências, ela liberta o seu olhar da fixação científica, reverte essa perspectiva voltando-se para os ideais do mundo da vida. A linha filosófica do pensamento de Habermas repousa sobre a oposição entre duas relações com o mundo, uma representada pela ciência e pela técnica, através de uma relação cognitiva e instrumental,
vejam bem, e a outra definida pela interação entre os sujeitos, a relação constitutiva da comunicação, inclusive em seu aspecto cognitivo, e mais particularmente, relações morais, jurídicas, éticas e políticas. Para melhor, então, compreender essa reviravolta linguística direcionada por Habermas rumo a um agir comunicativo, torna-se necessário esclarecer 3 aspectos. Primeiro, como se articula e se justifica a interação linguística entre sujeitos comunicativos? Como se configura a relação sujeito e o mundo da vida? E como explicitar os diferentes tipos de ação humana? Todos esses tópicos, então, estão imbricados com um conceito amplo de racionalidade, isto é, a superação das características totalitárias de uma ação instrumentalizada, possibilitando, assim, uma fundamentação garantidora dos plexos da vida, tá? Constituídos intersubjetivamente. Com relação ao primeiro ponto, essa articulação entre sujeitos comunicativos, ela busca assegurar uma interação comunicativa, sendo que os sujeitos e suas operações interpretativas demarcam o mundo objetivo e o mundo que compartem frente aos mundos subjetivos particulares, tá? E ainda frente a outros mundos coletivos. O segundo tópico volta-se não basicamente à relação sujeito-mundo, ou a problemática enunciado-mundo, mas sim às relações intersubjetivas entre falantes e ouvintes. E esse procedimento tem como desafio, né, tem como tarefa o desafio de reconhecer o mundo da vida como pano de fundo pré-reflexivo, cujo saber não é em absoluto problemático. O terceiro e último item trata da questão dos diferentes tipos de ação humana, caracterizados pelo Habermas como ações instrumentais, ações estratégicas e ações comunicacionais, as quais serão aclaradas na nossa segunda videoaula. Desculpa, na nossa terceira videoaula. Pode ser? Eu espero que vocês acompanhem o material, tá? E nesta próxima semana, dia 19, parece, nós temos a nossa primeira web, tá? Terá atividade para quem vai permanecer no polo para desenvolver a atividade, sabe que vale o pontinho lá no final do semestre, na média final, para aqueles que estiverem no polo, tá? Em casa não está valendo, não. É no polo. E eu espero vocês, então, para a gente conversar na nossa web de próxima quarta-feira, ok? Um abraço e qualquer coisa estou à disposição.